Hey guys, do you have questions about the subject of the test? Come with me for review. Essa frase é uma verdade universal, ok? Então, se você deixar o sorvete no sol, ele derrete. Portanto, simple present na frase condicional e só pode ser simple present também na frase principal, ok? Como o sujeito é it, acrescento S, a opção com S no final. So, aqui nós temos então algo que vai acontecer, um fato, né? uma condição e algo que realmente vai acontecer. Então, se ela não parar de gritar, eu sairei da sala. Então, futuro é a minha opção, né? Quando um fato realmente vai acontecer, simple present na frase condicional e na frase principal, futuro com will. So, se eu tenho, então, além de compreender a frase, né? Se eu tenho na frase principal o would e o verbo, né? O would e o verbo no infinitivo, com certeza, na minha frase condicional, eu usarei, né, o verbo no passado. Então, simple past. Como ele é um verbo regular, eu escolho o que tem ed, ok? So, nós temos aqui, então, a third conditional, né, had studied, frase condicional com past perfect. A frase principal só pode ser a alternativa em que nós temos o would e mais um verbo no present perfect, ok? É isso. Alright, let's do explanation, ok? Então, pessoal, vamos explicar melhor, então, essa revisão, né? Vamos explicar melhor as frases, as questões de produção, ok? Então, primeiro, fique ligado, porque lá pede frases completas. Então, se é frase completa, uma frase condicional, né? As conditional sentences, você tem que fazer a frase condicional e a frase principal. Ok? Ou contrário, frase principal e frase condicional. Uma parte só delas pode ser que até dentro do contexto que eu gerei ali esteja correto, porém eu vou considerar errado. Por quê? Porque foi pedido frase completa, beleza? Sound good? Fique ligado também que, assim, para você produzir a sua frase, é claro, eu gerei um contexto ali para fazer sentido, para você não colocar qualquer frase do nada. Então, tem um contexto, então fique ligado no contexto, mas não só no contexto, ok? Preste atenção, geralmente no final, eu dou uma dica de como deve ser essa frase. No caso das conditional sentences, em que forma ela deve aparecer, tá? Na first conditional, second conditional, third conditional, ok? E normalmente na recuperação eu vou dar mais uma canjinha que é, no caso, revisando e reforçando o tempo que você deve usar, ok? Então fique atento nessa questão, nessa parte da questão, ok? Não veja só o contexto, ok? Um resumão agora, tá? Resumindo todo o assunto, revendo o assunto, brevemente, com 3 explicações, então. Nós temos 3 tipos de conditional. First conditional. E a first conditional eu vou citar aqui 2 tempos mais comuns, né? Então, a first conditional, quando algo vai acontecer,
né? Vai se realizar. Então aí eu vou usar o quê? A frase condicional no presente e a frase principal com o will e o verbo, ok? Então tem que lembrar disso, certo? First conditionals pode ser simple present e will, né? Um exemplo: if you donate blood, you will help a lot of people. Então, se você doar sangue, você ajudará muitas pessoas, ok? Então, se fizer tal coisa, acontecerá algo de real, né? Vai acontecer. Então, will, futuro, tá? A outra parte da first conditional, então, é quando é uma verdade universal. Não é qualquer verdade, ok? Uma verdade universal. Então, if you leave ice cream in the sun, it melts. Se você deixar, né, o sorvete no sol, o que acontece? Ele derrete. Isso em qualquer parte do mundo vai acontecer isso, ok? É uma verdade universal. Não é qualquer verdade, tá? Na prova, até considerei algumas frases que o pessoal foi colocando, assim, algumas verdades. Colocou o tempo verbal correto, presente, tá, considerei, mas nem tanto. Então, presta atenção e grave algumas verdades, dá uma olhadinha em questões de física, de química, coisas óbvias, certo? Que é óbvio de acontecer. Não é qualquer coisa, ok? É algo que é meio óbvio, que realmente, se fizer isso, vai acontecer, ok? A second conditional, né? Second conditional é, se você fizesse algo, aconteceria, ok? Então, já nessa explicação em português, você já consegue lembrar do tempo verbal. Então, simple past, se você fizesse, e o would mais o verbo, que é o aconteceria, tá certo? Então, if I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, algo um pouco impossível, porque eu não jogo, I would travel a lot. Então, eu viajaria muito, ok? Então, se fizesse tal coisa, aconteceria tal coisa. Só que é um pouco passado e algo um pouco impossível de acontecer. Por isso, é nesses tempos, ok? Essa é a second conditional. E por fim, a third conditional, ok? Third conditional, então, se eu tivesse, então é olhando para o passado. Então agora aqui eu vou olhar para o passado. Se eu tivesse feito algo teria acontecido, ok? Né? Isso teria acontecido. Então, if I had studied, I would have passed the exam. Então, se eu tivesse estudado, olhando lá para aquela prova que passou, né? Já passou, não tem como mudar aquela prova lá. Tem como mudar a recuperação, mas aquela prova que você fez já era, já foi. Então, se eu tivesse estudado lá, teria passado, teria tirado uma nota melhor, ok? Preste atenção aí, 2 recadinhos, tá? Muita gente errou, muita gente foi top, fez a frase massa, deu até dó, mas eu tive que descontar. Por quê? Presta atenção aqui na fórmula, tá? Então, past perfect, had, mais o verbo no particípio. E a segunda frase, a frase principal é o would mais o present perfect, que é o quê? Would have e o verbo no particípio. Teve gente que esqueceu de colocar o verbo no particípio, tá legal? Então, fiquem atentos quanto a isso, tá bom? O verbo pode ser regular, aqui o do estudar que eu usei é regular, então ele não muda, só acrescenta o ed, fica igual ao passado, normal. Agora, se for um verbo irregular, fique atento, tá bom?
Só um toquezinho também aqui, né, com relação a preencher também as questões. Fiquem ligados, porque dá para perceber quando você faz a sua provinha igual a de qualquer outro. Então, fiquem atentos. Teve gente que não se deu nem o trabalho de fazer um A diferente. Então, fiquem ligados, tá? Isso é só um recadão, assim, bem direto para quem gosta de fazer isso, tá? Estuda e se prepara bem, beleza? Eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante vocês, ok? Nós temos aqui para escrever uma frase na first conditional, ok? Então, observa isso. A frase deve estar completa, ok? E você vai falar, se você fizer uma festa de aniversário, né? Se você fizer, quais condições você imporá? Então, frase condicional, simple present. Frase principal, will e o verbo. Aqui nós temos então para fazer frase completa sempre e usar a first conditional. Então, para falar de algo que sempre acontece, no caso, no sentido universal, uma verdade universal, ok? Quando falamos disso, usamos o verbo no presente, então simple present e no simple present. As duas frases, então, a condicional e a principal no simple present, ok? Aqui está pedindo, então, second conditional, sempre frase completa, e o próprio tema, né, o próprio contexto já está lhe encaminhando, ó, frase condicional no simple past e frase principal, would com o verbo no infinitivo. É isso. Here, a 30 conditional, ok? Então, sempre frase completa. E aqui na 30 conditional, se você tivesse feito, então, a frase condicional vai aparecer com o present past perfect, né? Então, past perfect. E a frase principal, would, mais o verbo no present perfect, para ficar teria acontecido, ok? Então, se você tivesse estudado para tal prova, você teria tirado um resultado melhor. That's it, guys. Study really this review. Let's do it. See ya.